Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei por quê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então de repente a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então de repente o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então de repente eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar, pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo,
Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade. Que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa. As coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mas sabemos na teoria. Mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar, nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, eu não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí disse que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva.
Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e qual o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. O quanto que a vida te dói. Eu não sei o quanto que lhe custa viver. Eu não sei o quanto lhe custa ser você. Eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje. Qual é o desaforo que você está precisando digerir aí. Qual é a traição que você viveu. Qual a morte do filho que você ainda sente. O que você perdeu. Eu não sei. Eu não sei o quanto que a vida já te machucou. Quanto você já caiu. Quanto você já se esfolou. O quanto que você já foi prejudicado. O quanto que você já foi crucificado. O quanto você viu o seu sonho desmoronar. Quantos você já viu morrer. Quantos você viu partir. Eu não sei o que é que você guarda. Mas uma coisa é certa. Somos muito parecidos. Também eu coleciono uma série de fracassos. E todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida, sobretudo as mais interessantes, colecionam fracassos. Só que não prestam atenção neles. Tem sempre um olhar voltado para o alto, que é a sabedoria que São Paulo nos pede. Volte o olhar para o alto. Oscar Wilde, um escritor inglês, muito pessimista com a vida. Muito pessimista. Mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada, bem feita. Claro, com uma visão bastante pessimista do humano. Ele disse: estamos todos, na lama. Não me lembro muito bem a frase. Estamos todos na lama. É a condição pessimista que ele tem da humanidade. A concepção pessimista da miséria humana. Mas ele completa, dando um espaço para a esperança. Estamos todos na lama, mas alguns resolveram olhar para as estrelas. Eu quero pertencer a esse grupo. Porque eu tenho a lama da miséria humana. Mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas. Sabe? Ter esse olhar que mira o alto. Porque se a gente for prestar atenção, minha gente, naquilo que não está dando certo, se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado,
a gente corre o risco de nunca mais se recuperar. Ninguém prometeu que seria diferente. Quem disse que seria um mar de rosas? Quem disse que seria fácil? Chegar à glória da ressurreição requer passar pelo Calvário. Foi com Jesus e vai ser com todos nós. Não estamos aqui propondo um masoquismo, vamos correr atrás do sofrimento, não precisa não, ele vem. Ser gente já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça. Então não vai precisar correr atrás dele não. Agora, na hora que ele chegar, receba-o do jeito certo. Não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura. A amargura nos mata aos poucos, provoca até câncer em nós. Agora, faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse sepulcro vazio, que é o lugar de todos nós. É tão bonito o significado do sepulcro, né? É lugar dos mortos, mas já está vazio. A conexão humana continua. A conexão com a miséria continua, mas já está vazio. Significa que quando eu olho para aquele sepulcro, eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e estão ressuscitadas agora, transformadas, glorificadas naquele que morreu por mim. E que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram nele, para que eu tenha condições de viver ressuscitado. Porque essa é a nossa proposta, minha gente. É você continuar miserável, porque a condição humana, ela é assim, não tem como. A miséria faz parte de nós. Mas eu estou debaixo da luz da ressurreição. E porque estou iluminado pela ressurreição, eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim. Eu administro o problema, não permito que o problema me administre. Tem uma amiga em Taubaté, até muito tempo não a vejo. A Viviane. A Viviane tem câncer. 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer. Muito debilitada em alguns momentos, de repente ela melhora. E na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa, que a Viviane foi, algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer. E aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição. Lá à base de morfina, né? E andando e peregrinando. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane. Recurso de linguagem, padre. Isso é uma fala que não se adapta à realidade. Para mim é. Porque também encontro pessoas que têm problema, mas o problema não tem aquela pessoa. Então, porque o problema não a tem, porque ela não se deixou possuir pelo problema, ela tem mais condições de lidar com o problema. Diferente daquela pessoa que não tem problema, mas é o problema que a tem. O problema foi tomando tanto conta daquela pessoa, foi dominando tanto, que ela perdeu a pertença. É aquela pessoa que já está desanimada demais, que só fala dos problemas que tem, que já perdeu a esperança. Sabe, minha gente? A nossa luta, ela é diária. Mas ontem o que eu refleti era justamente isso. Quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15, na hora que eu nasci. 11h15 da manhã. Já nasci perto do almoço. Pronto para o almoço, por isso que eu sou um bom prato, isso mesmo.
Nasci na hora do almoço, nasci com fome. E o evangelho de ontem me chamou muita atenção. Porque, não sei se você participou da liturgia de ontem, é aquele evangelho em que Judas come o pão, molha no vinho, come, e logo em seguida ele traz Jesus. E eu fiz uma reflexão muito simples, ela nem é exegética, porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso. Durante o banquete, enquanto todos estavam com fome, Judas ainda era fiel. Na hora que matou a fome, que ele estava saciado, ele se encorajou para a traição. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome. Que eu nunca me sentisse saciado. Porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado. Quero continuar com fome. Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome. Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero é continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito. Porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? Depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas. Alimentar a fome. Pode parecer contraditório. Alimentar o nosso desejo pela vida. E quando a gente está com esse desejo de viver, ser capaz de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça. Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade para assumir uma postura equilibrada. Meus afetos estão cada vez mais desordenados e isso tem afetado as minhas relações de trabalho e também de família. Isso é uma característica dos nossos dias, Padre, pois vejo muita gente vivendo da mesma forma. Uma amiga sugeriu que eu seria bipolar, mas eu não acredito nisso. Não me sinto bipolar. O que sinto é realmente uma falta de equilíbrio nos meus afetos. Marta, realmente o equilíbrio é sempre o caminho mais difícil, né? Até filosoficamente falando, eu me lembro quando eu fiz faculdade de filosofia, e tinha um professor muito sábio, que ele dizia que toda vez que nós estamos diante de posturas extremadas, é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver o oposto daquele extremo, para a gente poder se posicionar no meio e tentar sentir como é viver entre os extremos, tentando encontrar esse equilíbrio. Aí ele dizia que quando a gente se dispõe a fazer isso, uma sabedoria toma conta de nós. Primeiro porque você tem a necessidade de descobrir como é que funcionam os dois lados, né? O que pensam os extremos. E ao mesmo tempo você fazer a síntese para viver aquilo. Afetivamente a luta é a mesma, né? Não é só do ponto de vista intelectual que nós precisamos buscar o equilíbrio. Por exemplo, amar um filho. Amar um filho é um exercício de equilíbrio. Porque você não pode permitir o tempo todo, mas você também não pode negar o tempo todo. A manifestação equilibrada do amor é que vai fazer com que o filho possa saber que você é uma autoridade que ama e que, porque ama, estabelece limites.
Muitos pais erram no momento em que permite demais, porque tem medo, né, de negar e o filho encontrar na negação uma forma de interpretar um desamor. Não. Agora, o equilíbrio nas relações humanas, ele vai passar o tempo todo, ele vai ser uma necessidade o tempo todo, porque nós nem sempre sabemos quando é que nós estamos neste equilíbrio. Muitas vezes pode as pessoas estarem amando demais, cuidando demais, mais do que deveria, achando que aquele é o ponto do equilíbrio. O que faz a gente viver esse desequilíbrio? São muitos os motivos nos dias de hoje. E um fator que tem sido muito determinante é o estresse, nascido da própria exigência. Nós somos muito exigidos. E essa exigência, às vezes, ela é inconsciente. Nós a estabelecemos para nós mesmos e nós a recebemos dos outros. Muitas vezes a gente fica pressionado para ter que dar conta da vida. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom aluno. E a gente acaba jogando uma energia para a gente alimentar esse motor. É como se nós fôssemos um barco movido a carvão, né? Aquele fogo lá dentro que você tem que jogar lenha para alimentar, para dar energia àquele navio, igual era o Titanic, né? Para ele andar naquela velocidade toda, que foi fatídica naquele caso. Os trabalhadores fizeram muito esforço para aquele navio chegar naquela velocidade. Nós fazemos às vezes a mesma coisa, nós gastamos muita energia e de repente o próprio organismo não aguenta. Então nós temos muitas vezes, como causa desse desequilíbrio, o estresse. Eu me lembro que uma vez nós falávamos aqui, no quanto que a irritabilidade hoje é um fator muito sério, né? Existe até esqueci o nome técnico disso, a explosão, né? Que muitas vezes a pessoa no trânsito, fechou o sinal e não passou, ou foi lento, a pessoa se irrita tanto que ela é capaz de, se ela tiver uma arma, matar. Esses desequilíbrios, como você disse, nascem de estilos de vida. A gente precisa ter um cuidado para que a gente não entre dentro de um ritmo de vida que seja desonesto com a gente. Então, na hora que eu posso ficar sozinho, a minha solidão é sagrada. Ah, você está sendo egoísta. Não. Eu estou dando o alimento que a minha alma precisa, para que depois, na hora em que eu sair, que eu ir a campo, que eu ir para o meu trabalho, eu tenha a possibilidade de estar reenergizado para eu viver esse equilíbrio na relação com as pessoas. Porque eu também tenho vontade de meter a mão na cara de muita gente. Eu também tenho, você não tem não, Renato? De vez em quando você não tem vontade de furar o pneu do carro do outro, de dar um tiro na pessoa, pegar um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, não é? Todo mundo sente isso, não é nenhuma vergonha a gente admitir isso. Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir. Nossa, padre, é verdade. Se eu pudesse, eu dava uns tapas em muita gente de vez em quando. Mas eu estou assumindo aqui a minha crueza como pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de tratar mal quem de mim se aproxima. E se trato, é porque estou no meu desequilíbrio já. É porque eu dei além do que eu deveria. É porque eu não fiz o reequilíbrio. Eu não dei ao meu coração, ao meu corpo, o descanso necessário. Igual você sai, né, às vezes 6 horas da manhã do seu quarto no hotel, você encontra o padre, posso tirar uma foto com você? Às 6 horas da manhã. Um horário ótimo para tirar foto. Aí você não dormiu direito. A primeira reação, minha filha, deixa isso para outro horário, né? Não estamos nem em condições, né, com essa cara de... Não. É a hora. Se eu sair do quarto, é porque eu preciso estar disposto para as pessoas que vão manifestar o carinho que tem por mim. Eu não posso tratar, e eu não estou falando só de mim não, estou falando de você também. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Às vezes eu vejo pessoas vivendo um processo exaustivo de trabalho, sem dar o equilíbrio do descanso. Quando nós não fazemos este equilíbrio, a gente acaba provocando
Porque aí é um desequilíbrio físico. O corpo está cansado, não dormiu o tanto que deveria ter dormido, e você depois não consegue ser, do ponto de vista afetivo, equilibrado. Feliz demais, triste demais, próximo demais, distante demais. Tudo isso aqui pode ser sinônimo, pode ser resultado de um corpo que está cansado. Minha gente, você já me escutou falar muitas vezes aqui, da necessidade de nós termos uma atividade física. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Precisamos arrumar uma forma, ainda que seja uns 10, 15, 20 minutos, de ter um momento pessoal. A reflexão ajuda muito a gente. A oração, engraçado, né? O que os indianos, os orientais, o yoga, o que é o yoga para os orientais? É o momento da voltar o equilíbrio da energia. A oração na vida cristã é a mesma coisa. Você não pode fazer da sua oração um momento de cansaço, né? Para aumentar o cansaço. Embora às vezes a gente vai na missa, a gente sai cansado. Mas não deveria ser assim. O meu momento de oração, ele tem que ser para me dar este equilíbrio. Por isso que eu gosto de, quanto mais silencioso o ambiente, se você puder na sua casa, antes de você dormir, fazer a sua reflexão num espaço que seja silencioso. Muito embora a vida esteja cada vez mais ruidosa, né? Eu fico impressionado de ver, as cidades não dormem, gente. Tenha a oportunidade, Marta, de chegar na sua casa. Primeiro, faça uma análise do seu estilo de vida. Será que você está se dando este espaço de solidão tão necessário? Será que você está buscando este equilíbrio entre trabalho e lazer? Não precisa ser luxuoso não, viu, minha gente? Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão que o maior luxo que nós podemos experimentar nessa vida é, às vezes, o direito de você ficar sozinho. Tem nada mais luxuoso do que isso, né? De você poder se recolher num lugar sem que os outros fiquem gritando, te pedindo, te implorando. Você ser respeitado, isso é luxuoso demais. O outro respeitar o seu espaço. Você ter o direito de viver o seu cultivo pessoal. Isso é muito luxuoso. Porque às vezes você encontra pessoas que têm muito dinheiro, têm muita posse, têm lugares maravilhosos por onde ela possa ir e viver e descansar, mas ela já não tem mais nem esse direito. Então, luxo mesmo, no fundo, o que conta é a possibilidade que nós temos de viver esse sossego. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida que eu tenho analisado, sempre gosto de falar a partir de mim, eu tinha uma mania de ligar a televisão toda hora que entrava em casa. Tenho mudado esse hábito. E tenho feito de tudo para que lá em casa, na hora da nossa refeição, ou no momento em que a gente está conversando, a televisão não esteja provocando ruídos que venham nos cansar também. Eu tenho a graça de viver numa região, num lugar onde eu tenho poucos ruídos urbanos. Mas eu enfrento eles o tempo todo, porque a minha vida é andar por esse país, né? Como diz na música que eu canto. Então, na hora em que eu preciso, que eu sinto que o organismo está necessitado do equilíbrio, eu não penso duas vezes. Eu vou buscar o meu refúgio, onde eu sei que as pessoas vão me tratar como gente, em que as pessoas vão me tratar com espontaneidade, com naturalidade. Talvez seja isso, Marta. Talvez a gente esteja cheio de obrigações. O quanto que a vida te dói. Eu não sei o quanto que lhe custa viver. Eu não sei o quanto lhe custa ser você. Eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje. Qual é o desaforo que você está precisando digerir aí. Qual é a traição que você viveu. Qual a morte do filho que você ainda sente. O que você perdeu? Eu não sei. Eu não sei o quanto que a vida já te machucou. Quanto você já caiu. Quanto você já se esfolou. O quanto que você já foi prejudicado. O quanto que você já foi crucificado.
O quanto você viu o seu sonho desmoronar. Quantos você já viu morrer? Quantos você viu partir? Eu não sei o que é que você guarda. Mas uma coisa é certa. Somos muito parecidos. Também eu coleciono uma série de fracassos. E todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida, sobretudo as mais interessantes, colecionam fracassos. Só que não prestam atenção neles. E sempre um olhar voltado para o alto, que é a sabedoria que São Paulo nos pede. Volte o olhar para o alto. Oscar Wilde, um escritor inglês, muito pessimista com a vida. Muito pessimista. Mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada, bem feita. Claro, com uma visão bastante pessimista do humano. Ele disse: estamos todos na lama. Não me lembro muito bem a frase. Estamos todos na lama. É a condição pessimista que ele tem da humanidade. A concepção pessimista da miséria humana. Mas ele completa, dando um espaço para a esperança. Estamos todos na lama, mas alguns resolveram olhar para as estrelas. Eu quero pertencer a esse grupo. Porque eu tenho a lama da miséria humana. Mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas. Sabe? Ter esse olhar que mira o alto. Porque se a gente for prestar atenção, minha gente, naquilo que não está dando certo, se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado, a gente corre o risco de nunca mais se recuperar. Ninguém prometeu que seria diferente. Quem disse que seria um mar de rosas? Quem disse que seria fácil? Chegar à glória da ressurreição requer passar pelo Calvário. Foi com Jesus e vai ser com todos nós. Não estamos aqui propondo um masoquismo, vamos correr atrás do sofrimento, não precisa não, ele vem. Ser gente já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça. Então não vai precisar correr atrás dele não. Agora, na hora que ele chegar, receba-o do jeito certo. Não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura. A amargura nos mata aos poucos, provoca até câncer em nós. Agora, faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse sepulcro vazio, que é o lugar de todos nós. É tão bonito o significado do sepulcro, né? É lugar dos mortos, mas já está vazio. A conexão humana continua. A conexão com a miséria continua, mas já está vazio. Significa que quando eu olho para aquele sepulcro, eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e estão ressuscitadas agora, transformadas, glorificadas naquele que morreu por mim. E que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram nele, para que eu tenha condições de viver ressuscitado. Porque essa é a nossa proposta, minha gente. É você continuar miserável, porque a condição humana, ela é assim. Não tem como. A miséria faz parte de nós. Mas eu estou debaixo da luz da ressurreição. E porque estou iluminado pela ressurreição, eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim. Eu administro o problema, não permito que o problema me administre.
Tem uma amiga em Taubaté, até muito tempo não a vejo. A Viviane. A Viviane tem câncer. 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer. Muito debilitada em alguns momentos, de repente ela melhora. E na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa, que a Viviane foi, algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer. E aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição. Lá à base de morfina, né? E andando e peregrinando. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane. Recurso de linguagem, padre. Isso é uma fala que não se adapta à realidade. Para mim é. Porque também encontro pessoas que têm problema, mas o problema não tem aquela pessoa. Então, porque o problema não a tem, porque ela não se deixou possuir pelo problema, ela tem mais condições de lidar com o problema. Diferente daquela pessoa que não tem problema, mas é o problema que a tem. O problema foi tomando tanto conta daquela pessoa, foi dominando tanto, que ela perdeu a pertença. É aquela pessoa que já está desanimada demais, que só fala dos problemas que tem, que já perdeu a esperança. Sabe, minha gente? A nossa luta, ela é diária. Mas ontem o que eu refleti era justamente isso. Quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15, na hora que eu nasci. 11h15 da manhã. Já nasci perto do almoço. Pronto para o almoço, é. Por isso que eu sou um bom prato, isso mesmo. Nasci na hora do almoço, nasci com fome. E o evangelho de ontem me chamou muita atenção. Porque, não sei se você participou da liturgia de ontem, é aquele evangelho em que Judas come o pão, molha no vinho, come, e logo em seguida ele traz Jesus. E eu fiz uma reflexão muito simples, ela nem é exegética, porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso. Durante o banquete, enquanto todos estavam com fome, Judas ainda era fiel. Na hora que matou a fome, que ele estava saciado, ele se encorajou para a traição. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome. Que eu nunca me sentisse saciado. Porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado. Quero continuar com fome. Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome. Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero é continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito. Porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? Depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas.
alimentar a fome. Pode parecer contraditório. Alimentar o nosso desejo pela vida. E quando a gente está com esse desejo de viver, ser capaz de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta.
A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele. E então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos,
e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida, não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro, que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, que amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com um comprador sobre uma venda, nem com um invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo.
E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta? A quem você obedece? Não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro. Porque obediência é isso. É a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente. Eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida. Eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar. Ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável. Isso é obediência.
Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito. Porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele. E então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam.
Às vezes eu fico me perguntando quem é que tem autoridade sobre mim. Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida, não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto dessa autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro, que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, né? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus
Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. A nossa vida é sempre essa equação daquilo que a gente é com aquilo que a gente gostaria de ser. Também um pouquinho do que a gente já foi. Não é possível a gente conjugar o momento presente sem a junção de tudo isso. E a conjugação do futuro, esse tempo que a gente nem sabe se vai ter, depende da articulação sábia do passado que nós tivemos com o presente que hoje a gente tem. É essa articulação que faz com que a gente tenha condições de dar passos, de caminhar, acreditando sempre que a mão de Deus nos sustenta, mas acreditando do jeito certo. Sempre que eu penso a providência de Deus, eu penso como um favor que nunca deixa de estar presente na minha vida, mas que ao mesmo tempo nunca retira a minha possibilidade de fazer a minha parte. Porque humanamente, minha gente, nós já aprendemos, até a psicologia e a pedagogia nos ensinam que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença, para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. É certo, nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho.
A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua, vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, como uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. E o povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, não para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa.
Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência, você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida. Cada palavra compartilhada aqui é uma expressão do amor de Jesus que nos envolve. Inscreva-se para fazer parte desta comunidade de fé e, nos comentários, compartilhe como o amor de Cristo tem iluminado seus dias. Que cada interação seja um testemunho do amor divino que nos guia.